Boa tarde, olha, hoje chovendo fininho em São Paulo, um friozinho danado, acho bom você passar a tarde inteira com a gente aí. Você não vai se arrepender não, viu? Tem muita coisa legal já. Vamos falar no nosso fórum religioso sobre a verdadeira história de Jesus. Algumas religiões acreditam naquela história clássica e outras não. Vamos saber direitinho se é verdade tudo que dizem sobre a vida de Jesus. Nosso fórum religioso abre espaço para todo mundo falar o que quiser. Você está convidada também. mulheres@tvgazeta.com. Vamos falar sobre a verdadeira história de Jesus. Fizemos um pequeno resumo. Veja aí. Será que a vida de Jesus foi exatamente como é contada na Bíblia? Como garantir que as Escrituras Sagradas não estejam contaminadas por erros e invenções dos homens que a escreveram? Estudiosos estão questionando algumas informações e oferecem outras alternativas sobre a vida do Messias, baseadas em fatos históricos. O lugar onde Jesus teria passado parte da vida não era um lugar de escassez. Escavações arqueológicas mostram que a cidade de Cafarnaum era o centro comercial por onde passavam toneladas de produtos considerados caros na época. Outra questão que se debate é sobre a aparência de Jesus. Na verdade, ele seria moreno, baixo e teria cabelos curtos. A Bíblia não fala sobre a aparência de Jesus, e isso deu liberdade para que artistas construíssem uma imagem de Cristo. No Renascimento, o Filho de Deus teria ganhado uma feição muito semelhante aos nobres do norte da Itália. Até Judas não teria sua participação na vida do Messias contada de forma correta. Na verdade, segundo os próprios evangelhos, aquele que é considerado o maior traidor de todos os tempos estaria entre os 12 discípulos que viram Jesus ressuscitado. Ou seja, Judas não teria se matado logo depois da famosa traição bíblica. Muitos cristãos se ofendem com os questionamentos dos evangelhos, mas não deveriam. Esses estudos têm o objetivo de declarar as mais possíveis verdades religiosas, não somente fatos históricos. Servem para provocar reflexões sobre uma realidade maior de nossa existência. E a pergunta fica para toda a humanidade: qual será a verdadeira história de Jesus Cristo? A gente já estava aqui, enquanto assistia a matéria, já conversando. Agora já me deixou curiosa, presidente Martins. Você disse que algumas pesquisas demonstram, a gente está falando quanto a forma física de Jesus, que é retratada em muitas das pinturas, que não seria a forma adequada. E você disse, mas existem algumas pesquisas que são feitas que retratam o quê? É o seguinte, o que eu estava falando é que o que o artigo original estava tratando era de pesquisas científicas. Então, uma pesquisa científica não é uma obra de fé. É uma coisa que os cientistas... Eu sou um cientista social, profissionalmente eu sou um sociólogo. Então, o que um cientista social vai tratar? Ele vai tratar de dados primários, secundários, ou seja, coisas que outros já escreveram a respeito. Provas, né? E análise crítica. Ele não vai usar fé. Nós somos pessoas de fé. Eu também sou uma pessoa de fé, muito embora sou um cientista social também. E eu fico imaginando às vezes o seguinte, olha, eu sou carioca. E moro no Havaí, eu sou um professor universitário no Havaí. Imagina se daqui a 500 anos eu resolver escrever minha história. Assim, bom, ele morou no Rio de Janeiro, morou no Havaí, era a meca do surf, então ele devia ser um tremendo surfista. Pode ser, os dados. O dado é esse, olha, no Havaí se surfava, ele morou no Havaí. E talvez eles pegassem lá, então vamos fazer um filme dele aí, vamos pegar alguém que parece Brad Pitt para fazer o papel principal. E depois, né, Kátia, nós conversamos aqui, eu também já tive uma experiência, fui 3 vezes na Terra Santa, eu partilhava com você aqui,
E quando nós começamos a olhar a figura daqueles judeus que é onde vive lá, porque a Bíblia, isso tem que ficar muito claro para todos nós aqui, você que está em casa, a Bíblia não é um livro de estudo científico. Não é um livro de ciências, onde você quer encontrar dados perfeitos que você não vai encontrar. Mas, sinceramente, eu comecei perguntando isso, que eu acho, pelo menos pra mim, pode ser que, pela opinião de vocês, eu esteja totalmente errado, vocês não precisam concordar comigo não, porque a ideia não é justamente essa aqui, é o oposto. Eu acho que a forma física dele pouco importa. Ele fez tanta coisa que saber se ele era negro, amarelo, vermelho, se ele era baixo, se ele era alto, o que muda? Aliás, a atitude de um homem, no né? Espiritismo, Kátia, no Espiritismo, nós nos detemos em especial nas máximas morais do Cristo, que estão expressas no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós reconhecemos, com os irmãos que estão aqui presentes, a importância de se dar ouvidos às ciências, à sociologia, à historiologia, e buscar realmente um Jesus que seja realmente o retrato. Cada pintor, seja em qual época que for, seja um diretor de cinema, seja um literato, ele coloca o Jesus que está dentro do seu coração. Importa segui-lo de perto. E ele, sem dúvida, é bonito, Jesus é belo, porque ele traz o bem dentro dele. E é outro tipo de beleza, E né? a Bíblia também diz, Kátia, que Jesus ele viria sem beleza ou formosura, em Isaías 53. Que a aparência dele não seria aquilo que seria importante para a humanidade, mas sim ele vindo, trazendo o seu comportamento e também sendo o salvador do mundo. Então a Bíblia mesmo deixou muito claro, 700 anos antes da vinda dele, que ele viria sem beleza e formosura. Então você acha que foi um certo preconceito? Não. Para retratar um Jesus loiro, de olhos azuis, alto? Na verdade, na época da Renascença, que depois vem o Iluminismo, toda essa parte da história, foi se criando e se perguntando sobre quem é esse Jesus. Dentro disso, cada um foi pesquisando e foi analisando aquilo que, como o nosso querido falou, de forma muito clara, a forma que inspirava ele. Não, mas veja, não faz sentido. Mas, Padre na Anderson época, diz não que tinha nada a ver. foi até Jerusalém e o povo é completamente diferente. Mas com certeza. Devemos lembrar também uma coisa, que essas pinturas que os autores desses artigos estão se referindo, veja bem, como é que a coisa funcionava na Renascença? Eram baseados em encomendas. Então, o pintor não tinha tanta liberdade assim para retratar. Criação, né? E ela tinha que retratar aquilo que quem estava pagando a pintura, né? Contratante, né? Exato. E aí cada um de nós... desculpa. Não, eu quero dizer, justamente o que o cliente queria. O cliente às vezes queria figura, não, eu quero alguém parecido comigo, alguém parecido com meu pai, alguma coisa. Michelangelo Buonarroti recusou-se, a pedido do Papa, de pintar anjos com asas. Ele disse, anjos com asas? Anjos são criaturas celestiais, não são galinhas. Não precisam de asas para voar. E se recusou a retratar os anjos na Capela Sistina, inclusive com asas, porque ele achava que a criatura celestial dispensava. É necessário que a gente entenda nisso, não um desrespeito à figura de Jesus, mas um desejo de encontrá-lo como homem que ele foi entre nós, embora criatura celestial. No Espiritismo nós não acreditamos que Jesus é Deus e que Deus não é Jesus. Jesus, para nós no Espiritismo, é o espírito mais puro, mais perfeito que já pisou sobre a terra. Mas será que, você falando nisso, eu pensava o seguinte, será que as pessoas retratando Jesus conforme elas mesmas, será que isso também de uma forma direta ou indireta não faz com que cada uma dessas pessoas percebam que assim como ele pode ter várias formas, a gente também pode aprender através dele a entender os outros que parecem ser diferentes a nós somos todos iguais? Quer dizer, Kátia, colocar na prática aí? Se Jesus estivesse entre nós, eu falo como espírita, se Jesus estivesse entre nós, nós o veríamos aqui usando camiseta, provavelmente branca, calça jeans e usando tênis. Pois ele usava, e os meus irmãos aqui são estudiosos da Bíblia, sabem disso, ele usava as mesmas vestimentas, tinha os mesmos hábitos, ele não se diferenciava dos demais pela aparência exterior. Mas ele se diferenciaria pela questão que ele sempre disse, né? Eu vim para uma coisa, para salvar e para trazer a verdade. E isso nós temos que ter essa plena consciência, Kátia, senão a gente perde o foco. Não, se é bermuda, se é camisa, com certeza, tranquilo. Não, mas deu pra entender mas a essência da vida de Cristo é a salvação, a conversão, a vida nova. Como agora nós estamos perto da Semana Santa, né, a Igreja Católica, e nós vamos celebrar o Tríduo Pascal, tudo que envolve.
voltando do Antigo Testamento ao Novo Testamento, de Moisés, o povo escravo no Egito, até a nova Páscoa, que entramos na vida do Cristo, que ele é o Cordeiro sem mancha, né, que vai ser entregar e imolado numa cruz. Então isso tem que estar claro. Concordando com o padre, o que nós temos que ver é este vínculo que Jesus veio fazer com a humanidade. O homem estava perdido e errante. Ele vem para resgatar o homem do seu pecado, da sua condição de pecador. Mas ainda estamos meio perdidos e errantes, de uma forma diferente do que é 2000 anos atrás. Claro. Mas ainda um pouco mais evoluídos em alguns aspectos, mas nem tanto em outros. Será que se Jesus, de repente, aparecesse aqui, como o Afonso fez, um resumo perfeito, como nós, vestidos de uma forma simples, será que a gente acreditaria que ele seria Jesus? Eu tenho novidade para você nesse ponto. Então, olha, na Igreja de Jesus Cristo, nos Santos Últimos Dias, nós acreditamos que ele veio, que ele visitou a Terra e chamou um profeta em 1820 e deu para toda a humanidade um grande presente, que foi o que chamamos, você estava falando do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Nós temos o Livro de Mórmon, um outro testamento de Jesus Cristo, que confirma que o relato bíblico, muito embora em detalhes históricos seja escasso, mas no que realmente importa, como o padre realmente falou, que é a mensagem que o pastor Rogério nos diz, que é com relação à mensagem de Cristo, à doutrina de Cristo, fé em Jesus Cristo, arrependimento, batismo por imersão por alguém com autoridade dos céus, o dom do Espírito Santo, que essas doutrinas são corretas. Então pode ser que os detalhes estejam meio escassos, mas vamos dizer, detalhes históricos sejam meio escassos, mas a doutrina de Jesus Cristo está correta no registro bíblico. E, então, ele trouxe essas, vamos dizer assim, evidências modernas, e todos são meus convidados a receber uma cópia do Livro de Mórmon. Vão para mormon.org.br, pode pedir sua cópia gratuita, e nossos missionários vão ter muito prazer em visitar vocês e falar sobre o Livro de Mórmon e as nossas crenças, mas as pessoas veriam que existe uma concordância nesses dois registros, na Bíblia e no Livro de Mórmon, que eles vão juntos e confirmando que realmente Jesus Cristo era divino, que ele não era um homem. Veja bem, o artigo, por exemplo, menciona que porque teve lá outros messiânicos lá, pregadores messiânicos. Eram mais 15, né? Mas quantos deles tiveram religiões que hoje têm bilhões de adeptos pelo mundo afora? Quantos deles são citados diariamente? Quantos deles vivem, vamos dizer assim, no coração das pessoas? Olha, um mórmon, um católico, um espírita, um evangélico, e todos nós aqui amamos Jesus Cristo. Unidos por Jesus. Unidos por Jesus. Poxa, mais unidos. Tem algo muito mais... Eles estão tratando, por exemplo, nessas pesquisas científicas, do que eles chamam... Eu venho acompanhando algumas dessas pesquisas há uns 20 anos, a evolução delas, em geral, uns 20 anos, mais ou menos. Eles estão buscando o Jesus histórico, eles não estão buscando o Jesus da fé. Tá? Eles não estão buscando o Filho de Deus. Eles partem da premissa, existiu sim aí um pregador lá na Galileia, Jesus de Nazaré, que teve uma mensagem social. Sim, uma grande verdade. Mas isso é válido, né? Tira Cristo, né? Tira o crucifixo, tira as imagens, tira tudo. Você tira Cristo do meio do povo, é isso que estão fazendo. Eles querem tirar Deus. Aí querem aprovar a lei do aborto, querem aprovar isso, querem aprovar aquilo, ou seja, então querem trocar os valores morais. Ou seja, Cristo deixou uma coisa e as pessoas estão querendo inverter os valores morais. Para nós que somos espíritas, nós respeitamos as pesquisas históricas, respeitamos a ciência, mas nós colocamos a figura de Jesus como um grande facilitador. Jesus veio e resumiu os 10 mandamentos que Moisés, quando desce da montanha, traz gravados na pedra, ele resumiu em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Sim. Nós espíritas, nós temos pressa em evoluir, em ganhar, não podemos perder tempo. Os tempos são chegados. A figura de Jesus, seja o Jesus ariano, seja o Jesus judeu, seja o Jesus concebido pelo artista da Renascença. É o seguinte, quando a humanidade dá um salto da Idade Média para a época da razão, vemos que nesse período Jesus ou Deus já não é mais necessário. Então as pessoas começam a colocar Deus uma conotação que apenas está atrapalhando. E aí surge Nietzsche, por exemplo,
que vem dizer que Deus já estava morto. Deus estava morto. Estava morto e o seu cadáver já estava estragando já o ambiente. Fala do homem, o Então super-homem. o homem começa a se afastar de Deus, por isso que você colocou muito bem colocado. Se Jesus viesse hoje, nós entenderíamos o projeto dele? Provavelmente não. Porque cada dia mais o homem ele quer a sua vontade, o seu querer. Quando a Bíblia vem dizer para ele assim, olha, não faça isso, ele já não quer. Mas ele quer receber as bênçãos, ele quer ser abençoado, ele até acredita em Deus, né? Quando Deus fala para ele, haja de tal forma, ele já não quer, já não é o suficiente. A não ser que esse meu Deus, ele tenha a mesma opinião que a minha. Nós temos Se ele tiver diferente... um Deus moldável, né? As pessoas querem moldar Deus do jeitinho que a pessoa acha melhor e acha que tem que ser daquele jeito. E não é isso que a Bíblia diz. Nós vamos para o intervalo e na volta, quero saber de vocês o seguinte. Muitos questionam também sobre o nascimento de Jesus, que ele não nasceu em Belém, não nasceu dia 25, que ele também, a história dos 3 reis magos também não existia, não são autênticas, e que a história é outra. Quero saber de vocês, dentro desse contexto, se isso de fato faria alguma diferença ou não, e de que forma vocês enxergam isso em 2 minutos só. Até já. Antes de irmos para o intervalo, perguntei aos nossos convidados essa história também que se diz que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, que isso seria só um simbolismo, que ele também não nasceu em Belém e nem tampouco existiram os 3 reis magos. Aí deixa a pergunta, vocês acham que isso de fato faz alguma diferença? Se foi dia 25 de dezembro, se foi dia 7 de setembro, qualquer dia também não vai mudar. mudança. Mas aí eu quero só colocar um contexto e uma história breve, como eu tive também em Belém, também onde Jesus nasceu. Então foi muito tocante. A primeira experiência que se faz, a gente muda. Quando a gente toca onde Jesus nasceu, onde ele viveu, nós mudamos. Você sabe, Kátia, o nosso coração é diferente. Então, o que aconteceu? Primeiro que nós temos que entender que Jesus realmente não nasceu no dia de Natal, dia 25, né? Mas existiam as festas pagãs, algumas festas judaicas, então fazia o quê? Pegava-se o Cristo, colocava-se uma festa cristã para poder tirar esse paganismo. O dia do sol, por exemplo, né? Então, Cristo é o sol que nos ilumina, Cristo é o sol que nos aquece, e os seus raios atingem todos os lugares. Então, quer dizer, vai dando esse novo sentido. Depois, a questão dele nascer em Belém, é verdade, ele nasceu em Belém. Mostra, né, essa questão do nascimento de Jesus, a importância dele. Dentro desse nascimento, qual que é o projeto principal ali? As pessoas tentaram diminuir, pensando que era uma simples religião que poderia surgir. Mas acima de qualquer religião estava a vontade divina, projeto de Deus para com o ser humano, que era trazer o homem novamente a ter esse vínculo com Deus. O que importa é respeitar os retratos de Jesus que as pessoas trazem no coração e sair do discurso e ir à prática. Né? Nós não podemos ficar perdendo tempo com debates religiosos e nem endeusar Jesus. No Espiritismo nós tiramos Jesus do altar, porque no altar ele está muito longe de nós. Nós tiramos Jesus do altar, nós reconhecemos a divindade de Jesus, que é um Espírito puro, mas nós procuramos abraçá-lo, ele nos abraça. Ele diz, aquele que não se fizer pequenino como uma dessas crianças, não verá o reino de meu Pai. Olha, nós inclusive temos algo muito importante que você fala, justamente de trazê-lo mais próximo. Uma das passagens que eu mais gosto nesse livro de Mórmon é o relato da visita do próprio Jesus Cristo ressurreto aqui às Américas Antigas, onde ele vem em forma com um corpo perfeito, desce dos céus e se apresenta a um grupo de 2.500 pessoas. Ele permite que essas pessoas venham, toquem o corpo dele, toquem as marcas da crucificação, sentir que ele era uma pessoa mesmo. Mas ele vem como um ser divino. Ele vem como, inclusive ele se diz, levantai-vos, vinde a mim para que possais saber que eu sou o Deus de Israel e o Deus de toda a terra, que fui morto pelos pecados do mundo. E eles tocam uma a uma as pessoas, 2.500 pessoas. Isso está no livro de Mórmon. E ele abençoa as criancinhas, ele cura os enfermos, como ele tinha feito na Bíblia. Como eu falei, o livro de Mórmon confirma que o relato bíblico é verdadeiro. Mas essa proximidade que você está falando, e isso é uma das coisas que mais me toca no relato que nós vemos no livro de Mórmon, no Outro Testamento de Jesus Cristo. Que ele vem, ele como Deus, ele se apresenta como Deus, mas diz que, olha, eu estou aqui para vocês. Inclusive, um dos pontos, ele diz que, olha, meu tempo já acabou. Mas aí é justamente quando ele diz que está para ir embora, mas vê os doentes, os aflitos, e ele ainda toma tempo para fazer aquilo. E no final ele abre os céus, e anjos descem, sem asas, tá? Anjos descem e ministram as criancinhas.
muito tocante. Eu recomendo realmente essa passagem para todos que leram de mão. Temos uma cópia do livro de mão para cada pessoa que está nos assistindo hoje. Agora, já que aqui, pelo que eu vejo, temos todos a mesma opinião, acho que o pessoal de casa também, o que o Afonso disse, o que o pastor Rogério disse, o que o padre Anderson e o presidente Martins também, embora alguns imaginem que ele seja loiro, outros que ele seja negro, outros que seja um japonês ou de qualquer nacionalidade, o que ele fez, isso é inegável, né? Quer dizer, e acho que a partir daí que a gente tem que começar a refletir o que a gente poderia fazer e a gente não faz. Você falou em 2 mandamentos simples e importantes: amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Quer dizer, fazendo isso, gente, parece pouco, mas é muito difícil. Meu Deus do céu, o que Jesus faria no meu lugar? Eu me pergunto sempre. Ah, meu Deus, a voz da consciência, que é a presença de Deus em nossa alma, responde de imediato. E nem sempre é o que a gente quer fazer. O que a gente consegue fazer. Eu posso querer fazer algo, mas eu ainda não consigo. Uma criança pode querer começar, ao invés de engatinhar, a correr, mas ela não sabe nem engatinhar, como que ela corre. Nós vemos no relato bíblico, por exemplo, como houve uma grande mudança nas vidas dos apóstolos após o dia de Pentecostes. Antes eles eram um pouco vacilantes e não entendiam muitas coisas que estavam acontecendo. As mulheres entendiam até melhor do que eles, em alguns casos, que é aqui entre nós. Mas depois que eles recebem o Espírito Santo, aí você vê esses homens destemidos que vão até a morte defendendo o Evangelho de Jesus Cristo. E a diferença está justamente nisso, no poder do Espírito Santo, que é o terceiro membro da Trindade ou da Deidade, que dá às pessoas, então, o poder de realizarem aqueles mandamentos, de colocar em prática na sua vida aqueles mandamentos que Jesus Cristo ensinou. O Espírito Santo não é a fé também? Quer dizer, não, mas eu digo assim, é um poder, mas através da fé você consegue, Sim, não é? mas a fé sem obras é morta, como o Tiago falou. Então, fora da caridade não há salvação. A fé se manifesta através de ações. E as ações começam com as nossas atitudes. Em primeiro lugar, então, preciso ter fé em Jesus Cristo, eu preciso ler sobre ele. Precisamos realmente ler o registro bíblico e, mais uma vez, convido as pessoas, mormon.org.br, recebam sua cópia do livro de Mormon. Mas depois, uma vez que você tá bom, eu estou começando a acreditar nisso daqui, e agora? O que Deus tem, esse projeto que você fala, né? Que nós chamamos de plano de salvação. Então, olha, fé em Jesus Cristo, nos arrependermos, ou seja, consertarmos as coisas que estão erradas em nossa vida e formalizarmos isso através da ordenança do batismo. E aí, então, Deus nos promete o Espírito Santo. E aí vivemos nossa vida e, eventualmente, porque o grande plano de Deus, e isso é uma das coisas que eu acho muito importante no relato bíblico, é que Cristo claramente mostra que Deus é um Pai amoroso. Ele não é esse Deus vingativo. Se tu fizer isso, Deus vai te castigar, mandar um raio na tua cabeça. Isso não é Deus. Isso não é Deus. Não, é um Deus que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Esse é um Deus amoroso. É uma questão de fé. E ele quer a nossa felicidade eterna. Esse é a essência do Evangelho de Jesus Cristo. Não só algo terreno, não só nessa parte. Porque se nós olharmos Jesus só como um bom homem, trouxe uma conduta, um comportamento, nós estamos tirando a parte salvífica que ele veio fazer. O projeto de Deus foi justamente isso, já decretado no livro de Gênesis, capítulo 3. Então, o projeto de Jesus não veio só trazer uma conduta, um comportamento, mas sim trazer a salvação ao homem perdido e preso na sua condição de pecador. E nós não podemos tirar os olhos disso. Porque senão fica a questão da conduta, assim, então eu faço se eu quero, se eu concordo ou não concordo. Para Jesus, como diz a Bíblia, os cristãos não utilizam, por exemplo, os mormons, como utilizam o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Os cristãos vão olhar diretamente para a Bíblia, e a Bíblia demonstra claramente que a salvação unicamente eu vou te dar uma cópia do livro de Mormon para você passar. Vai ser um prazer. Só falar o seguinte, quando a gente fala, e acho que isso aqui que é o mais importante, a gente fala em formas tão diferentes de se enxergar o mesmo assunto, mas tão respeitoso acima de tudo. A gente vê que vocês se complementam, mas de uma forma extremamente equilibrada. Eu acho que é isso que falta muitas vezes nas grandes diferenças, e a gente trazer um equilíbrio. Seria o discipulado. O discipulado. Nós queremos ser discípulos de Jesus Cristo. Nós queremos ser seguidores dele. E Isaías profetizou que um dos nomes, títulos dele seria o Príncipe da Paz. Como é que a gente pode chegar aqui agora? Não dá. Não, e ele é grande, ele é maior do que essa. Ele me pega aqui. Eu devia ter sentado perto dele lá. Você é malha, hein? Você é malha. Eu queria até fazer um pedido aqui e fazer aqui uma homenagem pública do coração à Igreja Católica Apostólica Romana, aqui bem representada pelo nosso irmão, pelo esforço que faz no Brasil
especialmente em São Paulo, no diálogo interreligioso, que é promovido pela Casa da Reconciliação em São Paulo, que tem à sua frente o padre José Bison. Um esforço de juntar, não as religiões, porque a religião é uma abstração, uma crença, mas juntar os praticantes, os religiosos, os líderes religiosos e trazê-los para junto de si, porque é chegado o momento de construir um mundo melhor. Nós não podemos ficar no discurso, na apreciação bíblica, histórica, embora isso seja importante. Eu vou junto com você, ainda digo, na Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, nós temos projetos de serviço humanitário em várias partes do mundo, em muitas partes do mundo, onde nós temos uma presença muito pequena. Temos tido uma grande bênção de termos nos associado com a Igreja Católica, Caridades Católicas e outras organizações de chegar recursos. A carta de São Tiago, na palavra de Deus, diz que a fé sem obras ela é morta. E interessante, nós temos que ter a fé e as obras. E o que é fé? Hebreus fala, a certeza daquilo que não se vê. Eu não vejo, historicamente, tudo aquilo que Cristo fez, e se tivesse tudo escrito que Cristo fez, seria pouco uma Bíblia. Teria que ter muito mais livros. Nós temos o livro de Mormon também. Já temos o livro de Mormon. Você vai ter sua cópia hoje também. Quando vem até o dia de hoje, Deus sempre foi posto de lado no meio da sociedade. Deus, ele não é tão importante. O Deus é um Deus particular de cada um. Isso não é uma verdade, não é o plano de Deus isso. O plano de Deus é que todo homem chegue à salvação através de Cristo Jesus. E aí, tendo este Cristo, ele passa a ter um comportamento, uma cultura, uma história diferente. Dá para resumir pela oração do Pai Nosso. Seja feita a sua vontade na terra como no céu. Mas foi o que o presidente Martins disse há pouco, quer dizer, ele é um pai caridoso e amoroso, mas exato. Assim como caridoso e amoroso, ele também, mesmo que perceba que a gente faz tudo errado, ele continua nos amando, mas fala, ok, eu continuo te aceitando, te amando, mesmo que você tome uma postura dessa. A hora que você quiser, você pode contar comigo que eu estarei aqui. E olha, quer dizer, tem independente de cada um é isso que nós fazemos. Deus deu o homem livre-arbítrio. Nós temos quase 800 missionários só aqui na Grande São Paulo, tá? Jovens de 18, a maioria de 18 a 25 anos, rapazes e moças que deixaram tudo, escola, faculdades e trabalhos e tudo, justamente para compartilhar com as pessoas. Isso, a mensagem da doutrina de Cristo. Fé, arrependimento, batismo, dom do Espírito Santo e essa felicidade eterna, como famílias, porque nós acreditamos que a família é eterna. Nós temos ordenanças na Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias que garantem que o homem e a mulher vão ter um casamento indissolúvel pela morte. Um casamento que não vai acabar quando morrer. E vão ter seus filhos unidos a si para todo sempre, depois da morte. Mas aí é que está justamente uma das coisas que impulsionaria a pessoa a ter essa fé, a querer modificar a sua vida ou se arrepender. Poxa, se Deus tem esse grande plano de felicidade para mim e com minha família, por que eu não vou querer fazer isso? Acho que eu vou. Se eu posso ter minha família para sempre, eu vou querer. Exato. Vai querer da boca para fora. Quem quiser conhecer um pouco mais a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, como que a gente pode acessar? Tem um site? mormon.org.br. E quem quiser ver um excelente documentário em 7 partes com estudiosos falando justamente o contrário do que esses historiadores estão falando, vai em messias.co. Cuidado, não é .com, é .co. Messias.co. Está na internet, dublado em português. Tem até uma introdução minha, e que, infelizmente, a introdução está com um problema. Eu errei, e eles não fizeram a edição, então está lá com eu. Mas vocês podem assistir lá. Mas são estudiosos, muitos são colegas meus, pessoais, e são pessoas de fé, mas que têm um profundo conhecimento de línguas e arqueologia, e as pessoas podem ir lá também. Mas eu quero que todo mundo receba uma cópia do livro de Mormon, todos que estão nos assistindo. Pode deixar o site. Padre, quem quiser